Boa noite, Milena. Boa noite a todos. Estamos aqui. Eu estou no Mundo Azul, né, que daqui a pouco eu vou estar dentro do PPT. Estou aqui conversando com a Milena Andrade, que é Country Manager do Exim no Brasil, que é sempre um prazer enorme conversar com a Milena. Faz anos e anos e anos, a gente não pode contar quantos, mas muitos anos, né, que a gente trabalha junto e conversa muito. É uma pessoa maravilhosa. E hoje nós viemos conversar com vocês, compartilhar um pouco do que o Exim tem feito em relação à formação de PO e compartilhar com vocês, tirar algumas dúvidas, que as pessoas ficarem em dúvida. Poxa, minha certificação continua valendo? Eu tenho que refazer minha certificação? Então, a gente vai tirar todas essas dúvidas agora e mostrar quais as melhorias houveram aí no sistema do PDPP e o que nós, Antebellum, vamos fazer aí de legal para que vocês possam já aproveitar esse novo sistema, que vai aproximar aí mais ainda o curso das normas ISO. Então, agora, a parte de segurança está próxima da 27001 e a parte de privacidade da 27701. E elas conversam e estão cada vez mais integradas e unidas. Certo, Milena? Fala um pouquinho sobre como isso aconteceu no Exim, como que houve essa mudança no PDPP. O que você tem para nos contar? Vamos lá. Gente, boa noite a todos, né? Obrigado pelo convite, sempre muito bom estar aqui com a turma da Antebellum, em especial com você, Fernando, como você disse, relação de longa data aqui, e a ideia é a gente, pelo menos, né, tirar aí, talvez, algumas dúvidas, apesar da gente ter feito alguns comunicados na época dessa mudança, mas sempre fica, né, às vezes, uma duvidazinha, né, uma sensação de, pô, será que é isso mesmo? Então, muito bom você estar fazendo esse evento, para a gente aproveitar aqui e bater um papo com o pessoal. Acho que, antes de tudo, é importante o pessoal entender o seguinte, o Exim tem quase 4 décadas de atuação no mercado e a gente tem que lembrar que, assim, da mesma forma, né, que a gente prega tanto a questão das mudanças, da adaptação, alterações que são feitas e que a gente precisa se adaptar dentro de casa, dentro do Exim a regra é a mesma. Então, é muito comum que a gente tenha, dentro de todos os programas de certificação, os períodos de manutenção, de atualização, às vezes são programas que têm, vamos dizer assim, uma vida útil mais longa, né? Uma norma que às vezes ela fica anos e anos e anos sem alteração nenhuma, então a necessidade de você mexer na estrutura do programa, ela é muito menor do que alguma coisa que eventualmente sofre algumas alterações com um pouco mais de frequência. A gente não pode esquecer que a gente está falando de regulamento, né? E algumas coisas vão mudando ao longo do caminho, vão sendo aperfeiçoadas, e por isso que a gente traz para o programa de manutenção do exame as alterações também que vêm acontecendo no mercado. Então, isso vale para todos os programas do Exim, não seria diferente no caso do PDPP. Só para a gente voltar um pouquinho aqui no histórico, né? Em 2016, o Exim lançou o primeiro módulo do programa de privacidade, né? Que foi o Fundamentos, o PDPF. Depois, na virada de 2017 para 2018, a gente teve a entrada do PDPP. Você foi aí o primeiro, né? A primeira empresa parceira do Exim que rodou a primeira turma do PDPP no finalzinho aí de 2018. Entre o finalzinho de 2018, né, quando a gente entrou com esse programa, ou seja, 2019, 2020, 2021, 2022, são 4 anos que o programa estava rodando, já tinha sofrido algumas pequenas alterações. Quando eu digo alterações, dentro do programa de melhoria de conteúdo, a gente sempre revisa banco de questões, a gente avalia, o Exim tem os critérios de avaliação com relação ao desempenho das questões em todos os idiomas, então a gente faz uma avaliação de tempos em tempos para entender como as questões estão sendo respondidas, onde é que estão os principais pontos de erro, às vezes, do profissional que está fazendo a prova. Então, tudo isso é parte do processo de avaliação para a melhoria das questões, melhoria da estrutura da prova, alteração, às vezes, até do peso, às vezes
um item da prova, a gente tem aqueles módulos no guide, né, onde tem os pesos das questões, eventualmente alguma coisa pode se tornar mais importante com o passar do tempo e a gente tem que ponderar novamente a estrutura de quantas questões sobre determinados assuntos, ou seja, é um processo complexo, né, mas que a gente faz em todos os programas. Então, o que acontece? O PDPP, quando ele entrou em vigor, apesar da gente ter feito aí pequenas atualizações ao longo desses últimos anos, ele, quando entrou em vigor, a gente não tinha ainda a ISO 27701. Então, a ISO não tinha sido publicada, a gente não tinha essa norma para ter um pano de fundo na parte de gestão dentro dos processos ligados aí à proteção de dados e privacidade. Então, na época, o que a gente tinha, né, bastante consistente era o sistema de gestão que foi adaptado, foi colocado dentro do módulo do Exim, que a gente utilizou até agora, que é muito útil, mas a gente não podia deixar de lado o fato de que nós temos uma norma agora publicada, os módulos de privacidade, tanto fundamentos quanto o módulo do PDPP, eles já tinham todo o mapeamento com a ISO 27701 desde que ela foi lançada. Então, isso está dentro do programa. Quando você abre a ementa do curso, você consegue ver naquela tabela de referência de literatura quais são os tópicos da 27701 que são cobertas dentro do treinamento. Então, a gente já tinha esse mapeamento. Porém, o sistema de gestão ele ainda não estava 100% adaptado. A gente tinha um sistema de gestão que foi trabalhado antes da norma aparecer. Então, nessa última rodada de revisão do PDPP, o que a gente fez, na verdade, foi trazer o sistema de gestão, trazer a 27701 um pouco mais a fundo, especificamente no capítulo 2, que é onde a gente tinha o antigo sistema de gestão e que agora a gente foca e trabalha um pouco mais a fundo com a parte da ISO 27701. Então, esse assim, contando um pouco da história, né, esses são os motivos da gente ter feito essa alteração. E eu sei que você tem um monte de coisa para contar para todo mundo, né, para entrar literalmente aí no detalhe, né, de como é que essas coisas acontecem, falar um pouco da estrutura do curso da Antibelo, como é que vocês cobrem, como é que vocês cobriram, como é que vocês cobrem agora essas alterações. Mas, assim, só já dando um spoiler, ninguém precisa refazer prova, ninguém precisa sair correndo atrás de fazer de novo a mesma certificação. O Exim sempre parte da premissa que os profissionais, cada um na sua área e cada um que faz a sua certificação, quando você tem algumas atualizações, a não ser que seja uma coisa muito gritante, né? Metade do regulamento não vale mais, tem coisa totalmente diferente. Aí a gente tem que fazer uma atualização mais profunda. Já aconteceu em alguns casos de norma no passado, da gente ter o que a gente chama dos programas de bridge, né? Para quem tinha feito uma versão anterior, fazer uma nova, mas porque tinha uma questão estrutural muito grande para ser trabalhada. Mas o Exim, normalmente, ele preza pelo complemento da informação. Então, o que acontece? Os profissionais da área, eles já tinham aí um certo contato com a 27701, o próprio programa já estava mapeado, quer dizer, não é nenhuma novidade, né, a norma em especial para quem está nesse segmento, na verdade, é trazer essa informação um pouco mais para dentro da estrutura do sistema de gestão agora. Então, a gente entende que o profissional, seja em que área for, ele tem que estar atento, né, a eventuais atualizações, o que mudou, às vezes alguma coisa entra em desuso e entra um item que vai substituir, mas isso não significa ter que refazer uma prova inteira. Significa que o profissional precisa dar uma recapitulada, né, se ele não estiver tão em contato assim no dia a dia, mas ele dá uma revisada, uma recapitulada para ele entender. E acho que hoje vai ser muito oportuno, porque você vai trazer um pouco disso daí, mostrar onde é que estão esses comparativos, né, da onde estávamos e para onde estamos indo com a nova estrutura, mas é isso. Eu vou deixar com você agora, porque agora é a parte do detalhe. Milena, muito obrigado pela abertura, pela apresentação, pela sua participação. A gente, assim, realmente era isso, essa ideia de como funcionam as coisas no Exim, que é muito bacana de ouvir, é muito bacana quando você conta, e que eu queria dividir com todo mundo, né, para agora a gente entrar um pouquinho no detalhe do curso, né, como que a gente fazia isso, como que a gente enxergava isso e como que a gente está fazendo isso agora. Mais uma vez, muito obrigado, Milena. Uma excelente noite para você e fiquemos por aí. Pessoal, vou colocar um PPT agora, vou mostrar para vocês aqui um pouquinho da estrutura do curso, como era e como vai ser.
Enquanto isso, deixa eu me despedir do grupo, né? Eu tenho também um outro compromisso agora, estou saindo de uma reunião e entrando em outra, mas fica aí um grande abraço, e se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, por favor, fiquem à vontade, né? Tenho acesso através da Antibelo, tenho acesso direto pelo meu LinkedIn também, então qualquer coisa, não se preocupem, estamos aqui sempre a postos, tá bom? Fernando, sucesso aí na tua apresentação, um abraço enorme. Começando aqui, o que mudou exatamente nesse programa? Mudou que agora nós vamos adotar a norma ISO. A 27701, como a Milena já falou, o que acontece? A 27701, ela traz um sistema de gestão da privacidade, o Privacy Information Management System. Ele é diferente do sistema que a gente adotava até então. Como a Milena falou, quando foi feita a primeira versão, e a Antibelo foi a primeira empresa a dar esse treinamento, né, o Practitioner no Brasil, a gente adotou um livro que já existia da época da DPD ainda. Então a gente adotou esse livro e adotou o DPMS, que era um sistema que funcionava lá, que funciona ainda, e que inclusive no nosso curso a gente usa ainda alguns passos dele para algumas coisas boas desse sistema dentro da 27701. Porque os sistemas de gestão da ISO, eles não são tão específicos quanto era o DPMS. Falando assim, faça isso, faça isso, faça isso, faça isso. Ele é muito assim, convém que você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, mas ele não te dá talvez alguns detalhes. Então a gente aproveitou alguns refinamentos do DPMS dentro do sistema de gestão da 27701. Então, aí a gente... O que a gente tem aqui? A gente tem as mudanças da 27001. Fernando, por que você está falando em 27001? Porque a 27001 teve 13 sessões, né? E ela sofreu uma mudança radical. Ela saiu desse tanto de sessão para passar apenas 4 sessões. Vocês vão ver aqui no final do slide, pode passando tudo. A gente tem aqui uma norma que tinha um monte de sessões para virar uma norma em 2022 somente com exceção de pessoas, tecnologia, processos. Então, a gente tem ali organizacionais, pessoas, físicos e processos. Então, hoje, a gente tem, e nessa 27001, ela já endereça a 27701. Ela é uma norma mais nova que a 27701. Então, ela já está endereçando coisas de privacidade. A 27002 e a 27001. E você não consegue certificar uma empresa em ISO 27701 sem certificar em 27001. A 27701 ela é um complemento da 27001. Então, você precisa... E onde que a gente vê a 27001? Na formação de PO, a gente começa a ver segurança da informação com base na 27001. Então, o Exim está se aproximando cada vez mais das normas ISO. Mas, se você... Então, você, assim, até mesmo porque, vocês separaram que as normas são normas de proteção de dados? A GDPR, LGPD, são proteção de dados. Então, quem faz a proteção de dados no sentido de segurança? A 27001. Por isso que a 27701 é um complemento. Ela complementa com questões de privacidade, tipo um aviso de privacidade, contratos, essas coisas que efetivamente elas não estão protegendo o dado. Quem protege o dado é a 27001. Quem faz a segurança da informação é a 27001. O complemento da 27701 são as outras coisas que são endereçadas dentro da norma. Aqui a gente tem também o seguinte, quando a gente implementa um sistema, a gente tem o quê? Por exemplo, a lei que fala o que a gente precisa, a gente tem as políticas, a gente tem os controles, que são as coisas que fazem eu cumprir as políticas, e a gente tem os recursos necessários para esses controles. Então, a GDPR fala assim, você tem que ter que prover segurança para os titulares. Aí vem a nossa política criada para fazer isso,
falando como que a nossa empresa vai agir. Vem os controles, que são exatamente assim, o que eu vou fazer para cumprir isso, e tem os recursos que eu vou usar para isso. Certo? Então, são a implementação, e a implementação da 27001 funciona assim, e a 27701 também. Então, agora, a gente tem aí o sistema de gestão, que é o quê? O sistema de gestão da 27001, ou PDCA, Plan, Do, Check, Act. Esse é um sistema de gestão padrão no mundo inteiro, para ISO 9000, ISO 14000 e tal, e é o sistema... A ISO, ela tem uma norma ISO para gerar norma ISO, que faz com que você siga esses 4 passos. Então, a gente, já no sistema, no DPMS, né, no SGPD, ele tem 5 etapas que são apresentadas dessa forma. O material do Exim vinha dessa forma. Dava a impressão que era o quê? Um projeto. Muita gente, inclusive, tratou a LGPD como se fosse um projeto. E ele é um projeto de implantação de um sistema que vira um ciclo. Então, ele é mais ou menos uma coisa que vai assim e depois fica um ciclo. Ele tem algumas fases de implantação, depois vira um ciclo. Então, a gente tem 5 fases, ao contrário das 4 fases que estão lá. A gente tem 5 fases, ao contrário das 4 fases da ISO. Essas 5 fases, posso te falar que as 2 primeiras fases, elas são praticamente plain. A fase ali de implementação é o quê? Fazer, do. A governança é eu ficar de olho no que está acontecendo. Check. E a parte de avaliação é a parte de eu agir corretivamente. Act. Então, a gente tem, assim, mais ou menos isso. Bom, então, indo agora, sobrepondo um sistema no outro, o que eu tenho? O PDCA e a gente tem aí as 5 fases do SGPD. Como eu falei, a preparação e a organização estão muito no plan, a implementação está ali no do, a governança está ali no check e a avaliação está ali no act. Então, houve essa mudança. Qual que é a diferença do sistema da Antebellum? Que a gente, isso dentro do PDPP, Exim, no mundo inteiro, o sistema de gestão é apenas um capítulo. Aí você tinha um capítulo de sistema de gestão, um capítulo para o DPIA, um capítulo para a resposta a incidente, e a gente começou a falar assim, mas aí que as pessoas começam a ter que lembrar, pô, mas esse DPIA está onde? Onde que eu faço isso? Que hora que eu faço o DPIA? Que hora que eu faço? Então a gente colocou o seguinte, não, olha, o DPIA ele é uma coisa de ACT, ou de avaliação. Então a gente reestruturou o nosso material para fazer o quê? Nosso material tem 5 capítulos. Um chama preparação, organização, implementação, governança e avaliação. Agora ele tem 4 capítulos, que é o Plan, Do, Check e Act. E dentro do Plan, a gente coloca todas as tarefas do módulo inteiro, que são de planejamento. Dentro do Do, a gente coloca as tarefas de Do. Dentro do Check, a gente coloca as tarefas de governança, né, as tarefas de, por exemplo, a parte de comunicação de incidentes, a parte de aviso de segurança, essas partes de governança, de solicitação de usuários. E dentro da avaliação, a gente tem lá o DPIA e outras ferramentas disso, certo? Então, o nosso curso está estruturado como na sequência do PDCA. Ou seja, é diferente do PDPP padrão que você faz em qualquer lugar do mundo. Porque é mais didático, você aprende pensando na sequência de ações que vai acontecer. Tudo que você tem que aprender para a prova, você aprende na hora certa. Então, na hora que você faz a prova, fica muito mais fácil, porque você aprendeu pensando já na implementação. Então, o sucesso aí da Antebellum, de aprovação, de tudo, vem muito disso. Bom, vocês já entenderam as mudanças, e a Milena falou, quem já fez o curso não precisa fazer uma nova prova. Quem quiser conhecer o novo curso baseado na 27701, entre em contato com a gente, assim, você já é DPO e você quer conhecer o novo curso, entre em contato com a gente, que daí é uma outra coisa, a gente entende que você já fez a certificação, ou você fez o curso e não fez as provas,
ou fez o curso, na época não fez a prova, mas não foi aprovado. Aí você entra em contato que a gente vai ver o quanto que a gente aproveita disso aí, o quanto que a gente faz uma negociação diferenciada para vocês. Mas se você está entrando agora, a gente também tem uma boa notícia, que é o quê? Se você quer fazer só o curso, a gente tem aí uma oferta que, ao invés de a gente pensar hoje em R$ 2.800, a gente está falando de 10 de 224. Já, se você quer fazer a prova, fazer o curso com as 3 certificações, então, ao invés de 7.200 e tanto, você vai ter 10 vezes de 650 até sexta-feira. E os links já estão disponíveis, já deve estar no chat aí para vocês fazerem o novo DPO Exim. Você não precisa comprar isso. Se você, mas eu já sou DPO. Você não precisa comprar os 10 de 224. Não, você só precisa pegar o módulo PDPP, que é uma fração muito menor disso. É só falar com a gente coloca vocês no módulo de privacidade para que você possa ver a nova estrutura e conhecer, inclusive, a estrutura 27701. Certo? Se você é um aluno Antibellum, então, só entrar em contato com a gente. Então, gente, o que eu queria passar para vocês é exatamente, eu acho que não vão estender a noite toda, né? É só falar isso. Quais foram as modificações, o que eu preciso e como que eu faço, como que eu consigo alcançar isso. A gente tem uma turma em breve, então por isso nós estamos mantendo essa promoção só até sexta-feira. E espero, se você tem aquela vontade realmente de falar assim, eu quero tirar o DPO, porque este é o momento que as coisas estão intensificando, o diálogo está intensificando, tudo está intensificando em relação à privacidade e proteção de dados. Este é o momento, então nós estamos aí para ajudar. Gente, obrigado e uma boa noite.